Então, beleza. Vamos fazer oração aqui? Bora. Pai eterno, Senhor Deus maravilhoso, santo, bendito, toda honra e toda a glória seja dada a Ti, Pai. Estamos aqui, o Lucas e eu, para estudar a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito fale a nós. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco. E que Ele, somente Ele, venha explicar o que está nesta Bíblia, Pai, na Tua santa palavra. E que somente esta palavra calhe ao nosso coração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, não Bora. sei se a gente chegou a falar essa parte da terra aqui, então deixa eu pegar aqui, eu sei que eu tenho guardado aqui o estudo bíblico gráfico. Então, trazendo esse gráfico aqui de novo, né? Então, vamos lá. Voltando agora aqui. Então, lembrando que, né, os 2.300 anos, eles começam junto com as 70 semanas no mesmo ano, 457, é que demorou até eles conseguirem reconstruir Jerusalém, por isso que ele falou, né, 7 semanas e mais 62 semanas, ou seja, foram 7 semanas ou 49 anos para você conseguir reconstruir Jerusalém, e depois 62 semanas até o ungido. Então nós vimos lá que deu 20, né, no ano 27 depois de Cristo, você teve justamente o batismo de Jesus, ou seja, eram 69 semanas, né, 7 mais 62, até o ungido, e que ele seria cortado, tirado no meio da última semana. Jesus pregou 3 anos e meio, ele morreu justamente no último período, e quando aconteceu o que aconteceu no fim dessas 70 semanas? A salvação que era pelos judeus agora seria aberta para todo mundo, né? Os gentios agora não precisavam mais virar judeus para eles receberem a salvação. Isso foi a morte de Estevão aqui, e quem estava segurando ali era justamente Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Nesse período também, Pedro recebeu a visão de que para ele não fazer impuro aquilo que Deus tinha purificado, falando que, olha, os gentios também precisam receber a mensagem, né? Então, quando você acaba essas 70 semanas, você tem aqui um período de 1.810 anos para completar esses 2.300 anos aqui, né? Então você pega do 457 antes de Cristo e você pega até o ano de 1840, você adiciona 2.300 anos, você chega ao ano de 1844. Então, o que nós vamos estudar aqui, né, é justamente este último cara aqui. Cadê o meu negocinho? Aqui, ó. A gente não tá compartilhando também, não. Ah, não tô? Pô, cara. Só tava tentando achar aqui, mas aí depois eu vi que só tem isso. Agora foi. Oi? Foi, agora foi. Então tá. Então, Maravilha. lembrando aqui que a gente estava falando sobre tudo que eu estava falando aqui, né? Sobre de novo, né? Agora aqui. A gente estava falando sobre aqui as 7 semanas, né? Até reconstruir Jerusalém. Aí depois as 62 semanas até chegar o ungido, que Jesus foi batizado, e depois ele seria cortado na última semana. Aí você tem o apedrejamento de Estevão, que conclui as 70 semanas que era para os judeus. E aí você tem aí, né, 490 anos, falta, né, 1.810 anos ali para você completar os 2.300 anos. E isso cai na data de 1844. Então, lembrando que nós estamos o quê? Olhando este cara aqui, né? Nós estamos olhando o 2.300 anos aqui no total,
né? Nós estamos olhando este padrão não, né? Desculpa. Este período profético aqui. Né? Então, desde o começo do decreto de Artaxerxes para a reconstrução até 2.300 anos, que você acaba em 1844. Tá, então, nós temos esse período aqui. Beleza, então, o que aconteceu na Terra no fim do século XVIII e início do século XIX? Vários acontecimentos geraram uma grande perspectiva em torno das profecias bíblicas, né? Particularmente do livro de Daniel. No dia 1º de novembro de 1755, a gente já viu lá, né? A gente já tinha estudado isso. Ocorreu o grande terremoto de Lisboa, que até então foi o maior terremoto, e até hoje foi o maior terremoto que já teve na história. 25 anos depois, teve o sol que se escureceu, né? Depois você teve, na mesma noite, a lua que ficou vermelha. Depois, no dia 20 de fevereiro, você teve, por ordem de 798, né? Você tem o Papa preso. Por que é importante essa data do Papa preso, né? Porque a própria Bíblia, ela diz que os santos seriam entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? E aí você começa o quê? A partir do momento em que o papado começa a ter poder, até o momento em que ele é preso, dá justamente 42 semanas, ou 1.260 anos. Então, essa data é uma data importante na data histórica, mas não se preocupe, porque isso aí, principalmente quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai mais a fundo disso aqui. Né? Então, você tem essa data. Isso, olha só, todos esses eventos, eles foram acontecendo o quê? No fim, né? Depois de 1700 alguma coisa ali, ó, 1755, 1780, 1798. E aí, em 13 de novembro de 1833, aconteceu o quê? A queda das estrelas, ou seja, todos os eventos foram acontecendo um atrás do outro. Assim, né? Obviamente, um atrás do outro, não um dia depois do outro, mas começou tudo a acontecer depois de 1700 e alguma coisa. Por quê? Porque era o tempo do fim, né? Era o início do tempo do fim. Né? Então, o mundo esperava por algo grandioso. De fato, o tempo do fim havia chegado, especificamente com as datas de 1798, que era o quê? O fim da supremacia papal. 1844, fim do período de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, você tem o fim dos 1.260 anos, que tinha sido profetizado, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e você tinha o fim dos 2.300 tardes e manhãs. O povo falava assim, mano, caíram as estrelas, né? O sol escureceu, a lua não deu brilho, o Papa foi preso, acabou os 1.260 anos, acabou as 2.300 tardes e manhãs, Jesus vai voltar, velho. Acabou. Já era. Né? Porque disse o quê? Que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Eles tinham entendido, beleza, então Jesus vai voltar aqui. No fim das 2.300 tardes e manhãs. Né? Essa era a identificação deles. Então, realmente, o mundo estava esperando. Ó. Milhares de cristãos esperavam que Jesus voltasse em 1844. Justamente o quê? No fim das 2.300 tardes e manhãs. Como resultado do estudo do Daniel 8,14. Vamos lá, Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Muito bem, quando a gente fala 2.300 dias, a gente está falando 2.300 ions. Ion, justamente, em hebraico, é tarde e manhã. Um dia, né? Um período de 24 horas. Então, eles entendiam que, pô, cara, o santuário vai ser purificado, o santuário é a terra. Então, Jesus vai voltar e vai purificar tudo aqui. Um dos principais líderes desse período foi um fazendeiro chamado Guilherme Miller, que deu origem ao movimento millerita,
Ele pensava que a purificação do santuário fosse a segunda vinda de Cristo na Terra. O dia 22 de outubro de 1844 passou e Jesus não voltou. Por que 22 de outubro? 22 de outubro era porque era o dia do Yom Kippur. Era o dia da purificação do santuário terrestre, lá no povo de Israel. Então eles falaram, caramba, então vai ser nessa data aqui. Todavia, esta decepção já estava profetizada. Oi? Sim. Em Apocalipse 10, ou seja, Apocalipse são os eventos que iam acontecer nos últimos dias também, né? Diz a respeito de um livrinho que João deveria tomar e comer. Na boca seria doce, mas no estômago amargo. Vamos lá em Apocalipse 10. Apocalipse 10. 8 a 10. E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: Vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo, e ele disse: Dá-me o pequeno livro. E ele me disse: Toma-o e come-o. E ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo, e eu comi. E ele era na minha boca doce como mel, e assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. Olha só, né? No meu ventre ele ficou amargo. Nossa, por quê? Vamos lá. Mensagem maravilhosa, cara. Cristo vai voltar. Que mensagem linda, que mensagem doce. E tem data, olha só. Ou seja, pô, deixa eu me preparar, né? Deixa eu me preparar, Jesus vai voltar, tá certo, tá na Bíblia, a gente estudou, não sei o que, os eventos realmente aconteceram. Tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer no fim dos tempos, o terremoto, a lua, a queda das estrelas, aconteceu, então é isso aí. Vambora, olha que notícia maravilhosa. Vende tudo, que se dane, vende a preço de banana. Não interessa, agora eu vou pro céu. Chegou no dia, não veio. Ou seja, amargo como fel. Amargo. Desceu aquilo quadrado, né? Nossa. Então, algumas pessoas falam assim, não, mas isso não tem a ver com a profecia, com essa falsa vinda. Isso poderia acontecer em qualquer momento da história humana. Então, na verdade, não. Porque quando você lembra, quando você começa a ler o capítulo 10, você percebe que ele está falando sobre o sétimo anjo, a sétima trombeta, o sétimo cálice, o último. Ou seja, não poderia estar acontecendo antes. Iria acontecer nos últimos momentos, nos últimos dias. Inclusive, esta profecia de que o livrinho iria ser amargo, né? Isso seria a última profecia com data que iria acontecer. A 2.300 tardes e manhãs é a última profecia com data. O que isso quer dizer, Léo? Isso quer dizer que a partir de agora, qualquer momento, Jesus pode voltar. Porque todas as profecias com data já se cumpriram. Ah, então tudo que está na Bíblia já se cumpriu? Não. Mas tudo que tinha que acontecer com data já foi. Então, os eventos eles podem ser muito rápidos. O que falta para acontecer? A vinda do anticristo, não sei o que, pode ser muito rápido, né? Perseguição, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, pode ser muito rápido. Como pode, de repente, demorar ainda uns 20, 30, 40, 50 anos. Mas, não tem data. Então, assim, essa profecia descrevia a experiência do desapontamento. O movimento milerita deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, algumas pessoas falam assim, vocês são os adventistas, aquele pessoal que tinha marcado data para Jesus voltar. Então, meu querido, o adventista nem existia.
Guilherme Miller era batista, outras pessoas eram metodistas, outras pessoas eram presbíteras, outras pessoas eram católicas mesmo, cara. Criou-se o quê? O movimento adventista. Tem um filme bem legal sobre isso, você já assistiu? Que fala justamente sobre isso? Não, qual é o nome do filme? Eu vou mandar para você o link. Beleza. Que fala justamente sobre isso. Fala sobre a história desse desapontamento aí, né, e o surgimento da profetisa, né? Ellen White ali nessa a participação dela nesse período aí. Mas fala muito sobre Guilherme Miller. Então vamos lá. Apocalipse 12, 17. O que ele diz Apocalipse 12, 17? E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. No capítulo 14, 6 ao 12, ele está falando justamente essa briga entre esse último povo, os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e a besta, o dragão, as coisas que estão acontecendo. Então, lê o 14, do 6 ao 12 aí, de Apocalipse. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Muito bom. Até o 12. Até o 12, então beleza. Então, olha só. Né? Bom, pode ler o 13, não tem problema nenhum. Né? Não, mas eu achei que me confundi, pensei que era até o 14. Pode ler. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve, abençoados são os mortos que adoravam, que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Olha só, então vamos lá. Então você viu aí, né? Um resumo da treta, né? O anjo falando assim, não é para adorar, tem que adorar a Deus. E a besta perseguindo o pessoal e marcando alguns e outros, Deus marcando os outros e selando, né? E falando, a Babilônia caiu, cara. Agora os caras já eram. Não tem mais como se arrepender, já era, não tem mais porta da graça. E aí, inclusive, ele fala, feliz aqueles que já morreram e morreram em Cristo, porque eles não vão passar por nada desse perrengue aqui, eles já estão selados. Porque as obras o acompanharão. E aí para mim, inclusive, que eu estava até pensando agora nisso daqui, né? O verso 12 diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, aquele que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. E ele diz o seguinte: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras o acompanharão. E aí vem um monte de gente falando que não, você não precisa fazer obra nenhuma. É só pela graça. Você vive pela graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa guardar mandamento. Você não precisa ser bondoso, você não precisa deixar nada do que você gosta. É só pela graça. Interessante que a Bíblia não fala assim, pois a sua graça o acompanhará. Não, fala que as suas obras. Por que isso? Porque é muito simples. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, a fé sem as obras, ela é morta. O que isso quer dizer? Eu acredito em Jesus. Tá bom, até os demônios acreditam.
E o que você faz de diferente na sua vida? Eles acreditam e temem também, né? Né? O que você faz de diferente, então? Ah, Jesus vive em mim, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de Jesus não viver. Então, peraí. Como assim? Né? Então, as minhas obras, elas demonstram se a obra não salva ninguém. Aquela frase que eu gosto de usar sempre. Obra não salva ninguém, mas condena. Então, assim, eu não matei, eu não roubei, beleza? Ok. Não aceitei Jesus, também morri. Eu aceitei Jesus, ótimo, mas eu matei e roubei e não me arrependi. Então, temos um problema, né? Então, a igreja, ela surge disso, né? A igreja, ela surge justamente dessa situação do que o povo ficou chateado, hashtag chateado. Pô, cara, você falou que Jesus ia voltar, hein, meu? Pô, vendi tudo, vendi minha casa, vendi meus bois, tudo. Eu era rico pra caramba, vendi tudo. E aí agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar? Foi tenso, amargo como um fel, foi tenso. Daí surgiu dois grupos de pessoas. Um grupo que falou assim: eu não quero mais saber de igreja, cara, que se dane. Outro grupo que falava assim: cara, a Bíblia não erra, a palavra de Deus não erra, foi a gente que errou. O que a gente errou? Daí surgiu o movimento adventista não, é a igreja adventista, justamente do grupo que quis saber, tá, mas o que a gente errou, né? É, a igreja que surge com a missão de restaurar a verdade de Deus que tinha sido deitada por terra por tantas outras nações e, enfim, né, do chifre pequeno. Tá, mas o que aconteceu no céu então, né? Vamos ver o que aconteceu no céu ali. Quando Jesus ascendeu aos céus, Atos 1:9, ele foi para onde? Ele foi para o santuário celestial, que a gente já estudou isso aí nas lições passadas, né? E deu início ao ministério de interceder, de intercessão. Então, Jesus é o nosso intercessor. Não é Maria, não é Buda, não é Maomé, né? É Jesus, né? Assim como o sacerdote fazia ao longo do ano. Ou seja, lembra? As coisas da terra, elas são uma figura daquilo que está no céu. Assim como o santuário terrestre passava por uma purificação anual, o mesmo acontecia com o celestial naquele momento. Essa obra de purificação, de acordo com Daniel 8:14, ocorreria o quê? Começaria o quê? Depois de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. Ou seja, no ano de 1844. Mais precisamente, onde? No dia 22 de outubro deste ano, Jesus dá início ao seu ministério como sumo sacerdote. Lembra que a gente leu? O Pai a ninguém julga, mas deu o poder para que o Filho julgasse. Certo? Você lembra disso que a gente leu? Lembro, sim. Então tá. Então o Pai a ninguém julga, mas deu todo o poder para que o Filho julgasse. Ou seja, quando que Deus deu o poder para Jesus virar o sumo sacerdote e julgar? 22 de outubro de 1844, quando o santuário começaria a ser purificado. Né? E aí o que acontece? Isso indica que nós estamos o quê? Desde 1844, vivendo o grande dia profético da expiação dos nossos pecados. Quando esse juízo terminar, Jesus voltará à terra como Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Por quê? Quando ele terminar o julgamento, quando acabar esse julgamento, ele vai falar o seguinte. Olha aí, ó, 22. Leia aí o 22, Apocalipse 22.
do 11 ao 16. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro, e aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. E eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam meus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida, e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idolatras, a quem quer que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Olha só. E falou, já deu, acabou, julguei todo mundo. O justo continue fazendo justiça, o injusto continue na sua injustiça. Já era. Sim. Então, existe um ponto, e é importante, cara, porque a Bíblia fala que vai ter um ponto final. Vai ter um ponto final. Vai chegar um momento que Jesus vai falar, terminei o julgamento. Acabou. Acabou. Não tem ninguém mais para ser julgado. Ah, mas tem um povo vivo. Tudo bem. Quem é zoado vai continuar zoado. Quem é santo vai continuar santo. Agora venho cedo, sem demora. É agora. Acabou. Eu vou voltar. Né? Então é importante a gente entender isso, porque Jesus, ele, quando o juízo terminar, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para dar a recompensa de cada um de acordo com a sua obra, que a gente acabou de ver aqui, né? Então, olha só o que Deus, o que diz ali em Mateus 25, 31 a 46. Vamos lá. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 25, 31 a 46. Ao 46. Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer. Eu tive sede, e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro, e me acolhestes. Despido, e me vestistes. Eu estava enfermo, e me visitastes. Eu estive preso, e foste até mim. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber, e quando nós te visitamos estrangeiros e te acolhemos, ou despido e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te. E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que, quando o fizestes ao menor desses meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparando para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou despido, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que, quando não fizeste ao menor destes, não fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Olha só, cara.
Caramba, imagina Jesus falando pra tu ir pro fogo, mano. É doido, cara. Até arrepiou aqui, mano. Você tá doido, cara? Imagina, cara. Tipo assim, Ali não tem segunda chance, parça. tipo, sai daqui, vai pro fogo, tchau. Queima. Não tem segunda chance, cara. Você é louco, cara. Não tem. Não. As pessoas querem criar segundas chances. Não, porque ó, Jesus vai voltar, depois a gente ainda vai ter uma chance. Cara, a Bíblia não fala isso. Não vai ter mesmo, Léo. Assim, Jesus voltar, tipo assim, Jesus volta e, tipo, aquela chance das pessoas se redimirem, se arrependerem. Não. Cabe ao homem nascer e morrer apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. A Entendi. nossa oportunidade é esta vida. Não existem várias vidas. Se Entendi. existisse várias vidas, qual que era o objetivo de Jesus voltar e morrer? Verdade. Era só esperar todo mundo ele levar. Você é doido, imagina. Sai daqui, vai pro fogo, tchau. Entende? Você é doido. Que é importante da gente rever aqui, cara? Quando você lê essa parte inteira, mais uma vez você está vendo que Jesus está falando que as pessoas elas seriam julgadas pelas suas obras. Olha só, nós somos Verdade. salvos, nós somos salvos pela graça de Jesus e pelo sangue do Cordeiro, mas nós somos julgados por aquilo que nós fazemos. E aí, cara, eu estudei, esse sábado eu ouvi eu ouvi um pastor pegando num verso que eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Lá em 2ª aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte, pega aí, ó, 2ª aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Então nós, como colaboradores dele, rogamos-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Olha só, o que ele está falando aqui? Nós que colaboramos com Cristo, ou seja, nós trabalhamos, nós fazemos, eu oro, eu peço, eu rogo para que você não receba a graça de Deus em vão. O que isso quer dizer? Cara, Deus está te dando mais uma oportunidade. Você vai jogar fora mesmo? Você está recebendo a graça de Deus em vão. Por quê? Você não está fazendo o que ele pediu. Ou seja, Deus está te dando, Jesus está te dando mais um dia de vida, mais um ano de vida, e você está usando isso em vão, porque você não está fazendo a obra que ele pediu para fazer. Olha só que coisa, cara. Ou seja, algumas pessoas, como está dizendo aqui, elas recebem a graça e jogam fora. Por quê? Qual que é a graça? A graça é que não importa o que eu faça, eu sou pecador. Mas Jesus morreu por mim. E aí eu tenho a oportunidade de ter a vida eterna. Essa é graça. Eu tenho a oportunidade de ter a vida eterna, mesmo sendo um pecador. Ótimo, isso é graça. Que maravilha. Isso foi me dado. Muito bom. Só que ela pode ser em vão. Como é que ela pode ser em vão? Eu pego isso e falo, pô, legal, já que Jesus morreu por mim, agora eu vou fazer o que eu quiser. Que se dane. Eu vou beber, vou fumar, vou encher a cara, vou me prostituir, vou usar droga, vou me estrepar, vou aproveitar, porque aí ele fala aqui, cuidado, você pode estar recebendo uma graça em vão. Do tipo, vai servir para nada. Zero. Jesus morreu por você, mas você não quis servir para nada. Não deu valor? Entende? É. Entendi, não. Então, e aí, olha só o que o verso 2 desse capítulo 6 ele diz, ó, escuta enquanto o tempo ainda é aceitável e te socorre-te na sua salvação, no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação.
Ele não tá falando o seguinte, não, aproveita agora, porque depois vai ter uma segunda chance lá, e aí, tipo, aí beleza, aí você dá o gás. Não, ele não tá falando isso. Ele falou, mano, então, abre os olhos, porque agora é o momento, não é depois, não é daqui a outro, não é outra segunda chance, é agora, parça, é agora. Dia após dia, nessa vida aqui. Sabe, Lucão, eu tenho pedido para Deus mudar o meu ser, mudar eu como pessoa, me fazer um pai melhor, me fazer um homem melhor, me fazer um pai, um profissional melhor. E eu comecei a tomar uma atitude na minha vida de que todo dia, quando eu acordo, levantei, né? Tipo, sentei na cama, eu falo, obrigado por esse mais um dia, que eu consiga honrar o teu nome esse dia, cara. Eu comecei a fazer isso, Léo, depois de um estudo que a gente teve, que eu não vou lembrar o contexto do estudo, mas eu lembro que tu comentou, não foram com essas palavras, mas tu falou, pô, tem muita gente que acorda e senta e tá tendo oportunidade de ter um dia novo, de fazer coisas novas, e quanto tem gente no hospital lutando por uma vida. Mano, aquilo me tocou, cara. Foi caraca, meu. Porque, cara, pensa bem, pensa bem. Quando a gente tá dormindo, a gente não tem controle de nada, né, parça? Sim, sim, Nada. é zero, né? Então, se tem gente que dorme e não acorda mais, e aí? Eu falei, caramba, eu fui dormir, a gente terminou o estudo, fiquei com isso na cabeça, a Karina tava aqui, eu comentei com ela, eu falei, tu agradece quando tu acorda? Ela, pô, não. Eu falei, cara, a partir de hoje, todos os dias eu vou agradecer quando acordar, eu faço uma oração todo dia de manhã. Porque, cara, É mais uma bênção. é surreal, Léo. Tu para pra pensar. É coisa que a gente não para pra pensar. Pelo menos eu nunca Não. tinha parado pra pensar. Falo, caramba, é verdade. Tem muita gente no hospital, principalmente a Karina que trabalha no hospital, ela vê isso direto, que a pessoa dorme, cara, e tchau. Não Acabou. tem mais, acabou. Eu falei, meu, eu sou abençoado. Às vezes a gente tá com um problema ou outro e acorda, caraca, tem esse problema. Mas, meu, acordou, cara. Acordou. Que Acordou, cara. maravilha, Deus. Mais uma oportunidade de eu poder te louvar, né? Isso Mais uma é oportunidade de eu poder fazer a diferença na vida de fazer alguém, fazer as obras que tanto pede, né, Léo? fazer a obra de Cristo, me aprofundar na palavra dele. Mais um dia, ele está me dando mais um dia de misericórdia, cara. E sabe o que é lindo? É lindo. Porque ele falou que a partir do momento que nós fizéssemos isso, honrássemos o nosso pai, nossa mãe, nós fôssemos pessoas que buscam fazer o correto, ele ia prolongar os nossos dias. Então, Lucão, eu acho o seguinte, cara, Deus ele nos dá tanta coisa e a gente devolve tão pouco, e tem gente que ainda acha que você não tem que devolver nada. Poxa, É cara, verdade. É verdade. isso é muita mesquinharia. Porque você já parou para pensar quanto, ó, só para você ter uma ideia. Vou até colocar aqui, ó, no Google, para não falar uma besteira aqui, ó. Quantas doenças estão catalogadas? Uma porrada. Ó, 55 mil códigos Nossa, únicos. nossa, é muita coisa, cara. Cara, são 55 mil possibilidades de você não acordar no dia seguinte, mas Deus fala assim, pode deixar que eu tô te protegendo aqui. E foi, cara, acabei de lembrar de uma parada. Eu fiquei ruim com a Covid, né? Na Eu época da lembro, você Covid. falou. E, cara, assim, eu fiquei bem da Covid, falei, Deus, obrigado. Só que, assim, hoje pensando, cara, levando mais por esse lado, né? De agradecer sempre, eu falo, cara, eu não agradeci aquilo que eu tinha que agradecer. Tipo,
Cara, eu perdi 15 quilos em cima de uma cama, cara. Tipo, Nossa. meu pai me viu, eu lembro que meu pai e eu, a gente teve uma discussão, ele falou, cara, tu não tem nada, meu. Pô, toma vergonha, que não sei o que e tal. Foi, pô, pai, tô ruim. E não, tu não tem nada, não sei o que. Tipo, uma discussão normal. Sim. E, eu fiquei assim, uma semana, porque teve aquele negócio de isolar prato, isolar garfo, caramba. E deixei, isso é um prato ali pra mim, máscara dentro de casa, enfim. Cara, meu pai me viu e, caramba, meu, desculpa, não era pra ter te falado. Eu tava só seca, sabe? Tipo, e lembrando, eu falo, cara, eu fui muito ingrato com Deus, entendeu? Tipo, falando de doença, não tinha como não lembrar desse episódio. Cara, e levando um pouco para hoje em dia, muitas pessoas também são assim, né, Léo? Mas a ingratidão é uma das técnicas que Satanás usa para poder nos afastar de Cristo. Por quê? Porque se nós fosse, olha só como é que é importante. A ideia do sábado é que você reconheça que você tem um criador. Então, toda semana você vai lembrar que existe um Criador que colocou um dia de descanso para você e que ele se importa com você. Então, você agradece pela semana, você agradece por aquilo que ele te fez, pela proteção que você teve. Você tira isso, o caminho para você ser um ingrato é batata, É verdade. entende? Então, assim, cada é estratégia do inimigo que as pessoas sejam ingratas, né? Inclusive lá nos últimos dias, lá na visão que teve dos últimos dias, falava que as pessoas eram ingratas, desafeiçoadas, ingratas, maldosas, né? Enfim, um monte de coisa lá. Mas a gratidão, cara, a gratidão é um negócio tão sério, porque ela nos faz reconhecer de que eu não sou merecedor, entende? Sim. Eu não sou merecedor. E sabe o que é muito legal? Quando você começa a parar para pensar e às vezes tipo agradecer a Deus mesmo pelas coisas que ele fez, você começa a puxar uns bagulho, umas coisas, você fala assim, cara, tá na cara que foi Deus ali guiando. E na época eu não percebi, Sim. sabe? Cara, quando eu caí de moto, lá na metade de 2023, tava indo trabalhar, eu caí de moto. Podia ter sido, tipo, 100 vezes pior, sabe? Porque eu caí, tinha um carro na minha esquerda, tinha um ônibus na minha direita que tava soltando óleo, Putz. era um corredor, né? Mas não era estreito. Tinha um carro na minha esquerda, um ônibus na minha direita e um carro na frente do ônibus. Quando eu passei no semáforo para não passar o vermelho, eu freiei com tudo, porque tinha radar, né? E eu consegui desviar do carro da esquerda, desviar do carro da direita, tirar do ônibus e cair. Isso, Putz. tipo assim, isso muito rápido, muito rápido. E eu deslizei coisa assim, tipo de uns 7 metros para frente. Cara, eu levantei mancando, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas poderia ter sido muito pior, entendeu? Tipo, cara, e hoje Cara, eu paro pra coisa pensar. besta, é pior, né? Às vezes o cara tropeça, bate a cabeça e morre. Você fala assim, oi? É. Tipo, eu falei, cara, e parando pra pensar, falei, meu, foi Deus, porque não tinha como, cara. Se eu batesse a cabeça no carro ali, o capacete quebrou, e o caramba, eu só sofri, só ralei um pouco a mão, né? Não quebrei nada, cara. Minha moto, só quebrei um retrovisor e uma manopla, só arranhou um pouco, não quebrei nada, a moto não estourou nada. Pra tu ter noção que eu levantei a moto, deixei no posto de gasolina, que tinha um posto de gasolina bem na esquina. Eu tranquei a moto lá, veio o SAMU, me socorreu, fui pro hospital. Eu voltei pro posto, peguei a moto e fui pra casa. Tipo, aí hoje eu paro e falo, cara, mano, tipo, é uns bagulho que tu vai se ligando assim, cara. Cara, eu acho interessante, assim, como Deus vai guiando a nossa vida, né? E hoje eu olho para trás e falo assim, obrigado por ter sido misericordioso e mantido a minha vida até eu conseguir realmente entender o amor que você teve por mim, né? Porque pensa bem, cara, pensa bem. E se eu tivesse morrido na época que eu era todo
doido, malucão, fazia as coisas que se dane mesmo, fazendo por mim mesmo, no pecado. E se eu tivesse morrendo ali, cara? Eu também paro pra pensar nisso, Léo. Quando eu me preparava pro fisiculturismo, cara, teve um episódio de pressão alta minha que bateu 23/11, cara. Nossa. E eu fiquei todo vermelho, assim, sabe? Tipo, já era careca, né? Fiquei todo vermelho, parecia que tinha corrido O a maratona. AVC já na boca. Meu, tremendo, assim, e quente, não sei, cara, se tem a ver, não sei. E meu pai me olhar assim, cara, vai pro médico, chegar no médico 23/11, toma remédio, coloca o remédio debaixo da língua, e toma remédio, toma remédio, toma remédio, e tipo, melhorei depois de novo. E era Deus falando comigo, falou, cara, esquece, não vai dar. Até que teve ano passado, ano retrasado, que eu tentei mais uma última vez e não deu, e eu tive uma compulsão alimentar que eu quase ganhei quase 20 quilos de uma noite pro dia. E Nossa. e fiquei com o tornozelo muito inchado e a circulação zerada, água retida, pressão lá em cima. De lá pra cá eu falei, cara, esquece, Deus falou comigo 3 vezes sobre esse assunto, eu não vou fazer mais. Se eu tivesse morrido também, eu fico pensando, cara, essas coisas. Então, cara, Deus, ele. Eu tava até pensando, eu falei, poxa, hoje eu olho para trás e eu vejo Deus falando, ó, eu te salvei aqui, você vai fazer isso, te salvei aqui, te mandei para tal lugar, né? Eu penso na minha história de como eu parei aqui no Canadá, né? Cara, tipo assim, você vê Deus atuando assim, item a item, cara, item a item, item a item, item a item. E hoje você fala assim, cara, e as pessoas, elas vivem a vida delas cegas, né? Hoje Eu em vivi a minha dia, vida cega também. hoje em dia eu não consigo, Léo, não consigo, cara, de verdade, eu não consigo ter um diálogo saudável com pessoas que reclamam, cara. Eu não consigo, Léo. Porque, meu, cara, quando a gente vai e entende o plano de Deus pra gente, tô falando por mim. Sim. A gente não reclama de nada, cara. A gente não reclama de nada. Igual eu te falei, tava com problema com a advogada, minha moto tava zoada. Mano, do nada a minha TV estourou. Cara, meu, é umas paradas que, tipo assim, foi acontecendo, acontecendo, eu dou risada, eu falo, cara, não vou reclamar disso aqui, mano, não tem porquê. Tipo, tá tudo perfeito, não falta nada. Então, hoje em dia eu não consigo, cara. Tipo, lógico, a gente ainda reclama disso, reclama Claro, daquilo. não. Não quer dizer que coisas ruins não aconteçam, né? Sim, sim. Mas não, a verdade não é pessoa que reclama o nome, são pessoas ingratas. Eu não consigo, Sim, cara. Não consigo. sim. Porque, igual, a Karina esses dias mesmo, a gente teve um episódio, a gente acabou até discutindo um pouquinho, porque, cara, ela tava, tipo, com muita ingratidão referente ao trabalho dela. Ela tava reclamando demais. E eu fui obrigado a ser um pouco mais ríspido com ela, né? Sim. Porque eu falei, cara, tu pediu tanto para Deus a oportunidade de ser uma das melhores enfermeiras do teu hospital, de fazer 2 pós-graduação, de ter um emprego top. Ela trabalha no melhor hospital da Baixada Santista. E eu falei, cara, tu tem uma oportunidade que, meu, muita enfermeira fez prova, não passou. Tu tá reclamando de quê? Ah, mas o salário não é bom. Ai, porque eu trabalho demais. Cara, Deus te deu a oportunidade, tu vai ficar reclamando? E aí ela, pelo jeito, entendeu, né? Agora vamos ver. O que dois pontos importantes, ó. Vamos pegar ali, ó, Filipenses 4. Pega Filipenses 4 e depois a gente vai para Tessalonicenses, ó. Filipenses 4. Ele pensa no finalzinho? Gálatas, Efésios, Filipenses. Cadê? Filipenses 4, qual o verso? 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Caraca. Muito bem. Agora, junta calma, eu sei que você está feliz aí, mas junta essa parte da carta de Paulo aos Filipenses, com 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 18. Cadê? Eu tô procurando, peraí. Logo depois aí, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Do 15 ao 18. 5. Do 15 ao 18, Léo? Isso. Cadê? Tá aqui. E vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segue o que é bom, tanto uns para os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dais graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, porque o que está acontecendo é a vontade de Deus para minha vida. Amém. Amém. Entende? Isso também se junta um pouco também, né, Léo? Quando a gente ora e pede para que seja feita a vontade de Deus, né? Meu gatinho tá mal. Bem Tá mal. zoado, Léo? Bem mal. Assim, a gente já tá até vendo possibilidade de que ele vai ter que morrer mesmo, porque ele tá mal. Quantos anos ele tem? 15 anos. Ah, caramba. É. E esses dias eu ajoelhei com ele na minha frente e falei, Deus, você sabe qual que é a minha vontade. Óbvio. Mas que seja feita a tua. Porque o bichinho tá sofrendo. Se for para melhorar, que ele melhore. E eu vou ficar muito feliz. E eu vou dar graças a Deus se ele viver mais 2, 3, 5 anos. Maravilhoso seja Deus. Mas se ele tiver que morrer, cara, que ele morra. Graças a Deus também, porque cortou o sofrimento do bichinho, entende? Ele tá com alguma doença? Ah, tá, ele tá. Velhice, né, Léo, também, né? Muita coisa, cara, aconteceu, ainda mais que veio um outro gato aqui, ele ficou estressado com o outro gato, aí não comeu, não bebeu, não ia no banheiro e entrou em depressão e, bicho, cara, deu uns trecos ruins, não. Caramba. Mas, enfim, cara, qual que é o ponto aqui? Isso que você falou, para mim, é importantíssimo. A misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Cada manhã a misericórdia de Deus. Então, que seja feita a vontade dele, cara. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha obra. Isso não me garante nada, mas mostra que eu amo a Cristo, que eu estou em busca. Por isso que ele falou, continue o santo na sua santidade, o justo na sua justiça, o injusto na sua injustiça. Então, eu achar que eu estou salvo e continuar fazendo as coisas por mim mesmo, sem reconhecer que Cristo é quem me dá, sem ser agradecido, isso me mostra que eu estou no caminho errado. Ou que eu ainda estou muito longe de realmente estar convertido. Porque a pessoa que ela se converte, de verdade, ela olha para si mesma e fala assim, nossa, que lixo que eu sou, hein? Como é que falam, Léo? Toda vez que eu lembro do cristão que eu tenho que ser, eu tenho vergonha do que sou, alguma coisa assim, né? Eu Isso. lembrei. Tem uma frase também que diz assim, e essa é uma complemento, né? Diz o seguinte, quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Caramba. Mas quando eu olho para Cristo, não tem como eu me perder. Por isso que eu tenho que todo dia eu vou até Cristo e falo, me batiza hoje, para que eu fique
com você hoje. O meu celular seja para sua glória, a minha televisão seja para sua glória, o que eu ouço seja para sua glória, o que eu assisto seja para sua, o que eu como, o que eu falo seja para tua glória. Porque se eu olho para mim, eu não tenho como me salvar, cara. Mas eu tenho que olhar para Cristo. E se eu fizer o que Cristo me pediu, eu não tenho como me perder. Verdade. E aí a gente lembra daquela frase que você leu, que diz que Jesus falou que ele tinha preparado o fogo, não era para as pessoas, é para o diabo e os seus anjos. Aquele verso que você leu lá em Mateus, fala o fogo que foi lá em 25:41, Mateus 25:41, fala justamente isso. Apartai-vos de mim, malditos. Vá para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Isso me lembra que um pastor falou, ele falou o seguinte: Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para o diabo e para os seus anjos. Se eu vou para lá, é uma escolha minha. Minha. Porque eu escolhi não seguir aquilo que Cristo disse que tinha que ser feito. Eu escolhi. Então ele vai falar, olha, era para eles, mas você quis se juntar com eles? Beleza, né? Não vou ser eu que vou impedir. Você escolheu. E tem uma citação muito legal no livro que eu li que diz o seguinte, que até o céu seria um inferno eterno para aquelas pessoas que não querem estar lá. Faz todo sentido, né? Imagina. Não, vou te salvar sim, cara. O cara fala assim, mas peraí, meu, eu não posso encher a cara aqui, eu não posso injetar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, não pode, e eu vou ter que viver eternamente aqui, pô, que desgraça. No inferno não vai ter nada disso, vai ser pior. Cara, que Deus nos ajude, maninho. Que Deus Amém, nos ajude, a gente, quando chegar, porque assim, as profecias se cumpriram, né, cara? O que impede do resto de se cumprir? Nada. Absolutamente nada. E a gente sabe que vai. Então, assim, Deus ele está julgando as pessoas. Hoje, Jesus está julgando as pessoas hoje, né? O Pai a ninguém julga. Deu ao Filho o poder de julgar. Então, Jesus ele está julgando. Qual que é a grande vantagem que nós temos? Ele é o juiz, mas ele também é o advogado. Então, se a gente se achega a ele, se aproxima, a gente é mais parecido com ele, e se a gente guarda os mandamentos de Deus, guarda o mandamento de Cristo, quer ser igual a ele, ele vai falar assim, eu te conheço. Eu sei que eu estou todo dia com você, eu te conheço. Vinde, benditos de meu Pai, para as moradas que estão preparadas desde a fundação dos tempos. Agora, aqueles que se dizem de Cristo, mas não se parecem nada com Cristo, você leu, ele vai falar assim, apartai-vos de mim. Vai pro fogo. Você é doido, cara. Só de pensar assim, sabe, na cena, cara, Jesus falando isso pra tu, assim, pra pessoa, né, no caso. Sim. Apartai-vos de mim, cara, não te conheço. Nossa. Sai fora. Não é. E eu ouvi um cara falando no Instagram essa semana, foi muito interessante. O cara falou o seguinte: as pessoas têm mais medo de Satanás do que de Deus, de Jesus hoje. Ele fala assim: eu não entendo isso, cara. Porque se Deus quisesse destruir Satanás, ele fazia assim agora e acabava tudo, né? Só que ele sabe por que isso ainda não aconteceu, mas isso vai acontecer. Você não tem que ter medo de Satanás, você tem que ter medo de Deus, porque Deus vai acabar com tudo que não lhe é aprazível. E ele
é o Todo-Poderoso. Satanás não pode tirar uma vírgula, um cabelinho, se Deus não deixar. Nada, ele não pode fazer nada. As pessoas normalmente têm medo, tipo, demônio, essas coisas, sei lá, espírito, que se esquecem, né? Que Deus é. Mas elas não. Então, elas têm medo do demônio, do espírito, do bicho, o que quer que seja, mas blasfema Deus, faz um monte de coisa contra Deus, faz piadinha, e não quer saber da Bíblia, xinga cristão, xinga crente, vive uma vida qualquer. Cara, mas não, mas ó, ixi, o cara ali fala do demônio. Ai, que medo, vou passar do outro lado da rua. Teve um caso agora, carnaval, né? Aqui atrás de casa tem o Sambódromo de Santos, que é bem famoso aqui, né? E, se eu não me engano, não foi aqui, mas foi, se eu não me engano, foi uma escola de São Paulo. Lembra antes da pandemia que eles fizeram um bloco? Não sei se você chegou a ver, que eles pegavam Satanás e Satanás arrastava Cristo. Então, cara, fizeram uma parada parecida. Eu vi esses dias passando no meu Instagram, tava vendo. São demônios, cara, tipo, zombando no meio de anjos, sabe? Tipo, os demônios meio que humilhando os anjos, coisas assim. Falei, cara, mano, não é possível, vai se Aí a repetir de pessoa novo, fala, cara. aí a pessoa fala que não tem problema de eu gostar de samba, de eu ir em sambódromo, porque eu sou Não, cristão, eu acredito em Cristo e tudo mais, mas eu tenho samba no pé, então eu vou lá. Eu vou mandar para você também. Tem duas coisas que eu preciso te mandar, né? O vídeo lá que eu te falei, o filme, e eu vou te mandar esse outro, que um cara fala o seguinte, ele fala assim, gente, eu não sei o que vocês estão espantados. O batuque do samba é o batuque de orixá, é batuque de Exu. Por que vocês estão espantados? É que agora está sendo evidente, né? Finalmente as pessoas estão evidenciando de quê? De que o samba é um culto para Exu, é. para os demônios. Eu não sei por que vocês estão tão assustados com isso que está acontecendo agora. Eu vou mandar para vocês esse vídeo. Beleza, beleza. Beleza? É complicado mesmo, porque, meu, a minha irmã é do Candomblé. Uhum. Ela é do Candomblé. E, cara, ela é sinistra, cara. Eu nem me misturo, cara, na boa. Não gosto. Não se misture. E assim, né? Ame-a. Claro, claro. Cristo pediu para amar, mas isso não quer dizer que nós temos. Amar é uma coisa, compactuar é outra, Sim. né? Igual, teve um evento lá na casa de oração dela lá, cara. Tipo, nada contra, sabe? Cada um segue Claro. aquilo que acha que tem que seguir. E, vamos, e vamos Karina, e vamos minha mãe, e vamos meu pai. Eu falei, ó, boa, sentei com eles aqui, falei, ó, se vocês quiserem ir, vocês têm toda a liberdade. Karina, quer ir? Tudo bem. Mas sabe o que eu acho, né? Eu não vou colaborar. Porque aí eu comecei a explicar, né, minha visão, agora como cristão, comecei, né? Aí, tá, você tem razão. Não foram. Sabe o que é o ponto, cara? E aí, não é uma questão, de novo, não é. As pessoas, elas se colocam numa situação por causa da consideração. Ah, não, eu tenho que considerar o fulano, então eu vou lá e vou me colocar no terreno do inimigo. Não, posso continuar gostando do fulano, só que não, ali não. E eu tava vendo também um outro post de uma pessoa em inglês, tá? Ela falando o seguinte, que ela era satanista. E ela falando o seguinte, que ela era uma moça. Ela era incumbida dentro do hall lá do panteão deles lá, né, da hierarquia dele lá. Ela era incumbida de ir na casa das pessoas que eles recebiam nome e endereço para fazer os trabalhos dentro da casa. Isso em espírito, não fisicamente, em espírito. Ô, louco. Tá? Então, toma cuidado quando as pessoas falam assim, não, me dá o seu nome e endereço aí que a gente vai orar por você, vai colocar... Não, não. Mas qual que é o ponto que ela falou? Ela falava o seguinte, cara.
que quando ela chegava, eles sempre tinham livre acesso. Normalmente eles sempre tinham livre acesso à casa das pessoas, mas que quando eles chegavam em um lugar em que a pessoa era uma cristã, que orava, que temia Deus, naquele lugar ela via, ela falou, eu vi, era como se fosse um domo de cor azul que cobria aquele lugar, e sempre na porta tinha um anjo que falava assim, aqui você não entra. Foi daquele que tu falou uma vez, ó, que assim, que escreveu um bagulho no papel e o caramba. Esse é outro. Isso, Ah, é isso só outro? mostra, é o outro, isso só mostra que Caraca, o que eles falam colabora. caramba, Outra pessoa. Então ele caramba, falou o cara. seguinte, cara, falou o seguinte, ela falou assim, hoje eu dou graças a Deus por isso, né? Porque aquele versinho de o Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra, não é balada, não é porcaria, não é bobeirinha, não é coisa, ai, que Versinho bonito, bonitinho, né? ai, não, é real, é Salmos, real. Salmos Agora, é complicado. eu saio de lá e eu vou num lugar onde o inimigo tá, ele fala assim, bom, agora tu tá no meu território, meu querido. Agora você tá no meu território. E as pessoas acham que Jesus, o nome de Jesus é tipo um amuleto. Bom, eu vou lá na casa eu vou lá na casa de orgia, mas eu vou com um crucifixo com o nome de Cristo. Nada vai me pegar. Pô, Ô, vai espantar demônio, né? Que é o quê? É filme? eles acham que é amuleto. Vai, não, não, meu querido. Não é assim, não. Mostrar assim, a pessoa sai correndo. Pô. Não é assim, não. Tá? O nome de Jesus tem poder? Tem poder. Ele te salva? Salva, é óbvio, em qualquer situação. Mas se você se pôs ali, tu vai ter consequências. É verdade. Aí, Ok? tipo, aí meu pai, pô, então beleza, vai, tu não vai, gosta da tua irmã. Minha irmã, ela tem uma adega, né? E de vez em quando meu pai vai visitar ela e tal. Ele falou, pô, se tua irmã for fazer um aniversário, tu não vai. Eu posso passar, mas não vou no onde eles se reúnem para fazer a oração deles, né? Eu não me sentiria confortável. Sim, sim. Aí ficou um embate, né? Eu falei, ah, cara, deixa quieto, cada um na sua, tem. É importante, cara, porque as pessoas dizem assim, e olha que ponto importante é isso. Ah, mas Jesus se misturava com prostitutas e ladrões. É verdade, mas Jesus não ia no prostíbulo e nem ia assaltar ninguém. Entendeu a diferença? Entendi, entendi, entendi. Ele não rechaçava essas pessoas, ele amava, acolhia, conversava com elas, porque elas eram também criaturas de Deus. Mas Jesus não ia no prostíbulo, ele não ia na zona, ficava lá no meio, ele não ia no meio, entendeu a diferença? Entendi, entendi. Então, nós, como cristãos, nós temos que amar a todos e orar por todos? É óbvio que sim, mas isso não quer dizer que eu tenho que compactuar e participar e estar no mesmo lugar que essas pessoas estão fazendo as coisas delas. Aí não, entende? Entendi. Oremos, cara. Pai eterno, Supremo Criador, que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que nos faz parecer menos com o teu caráter. Pai eterno, estamos em busca de ser mais parecidos com Cristo, guardando os mandamentos de Deus, amando ao próximo, tendo testemunho de Jesus, esperando a tua volta, buscando a tua palavra, negando o próprio eu. Pai eterno, que esta seja a história da nossa vida, Pai, para que, se um dia morrermos, as nossas obras nos acompanhem e que elas possam refletir o teu caráter. Nos ajude humildemente a pedir perdão pelos pecados que cometemos, às vezes inconscientemente. E por aqueles que nós sabemos que cometemos, nos ajude a largar isso, porque o pecado nos separa de Deus. Pai, aqui nós temos a vida do Lucas e da sua família, Pai.
eu coloco ele aos teus pés. Que o caráter dele seja o reflexo do seu amor. Que ele ame cada dia mais as pessoas que chegam a ele, Pai. Que ele reflita a bondade, a mansidão, o amor, a alegria de pertencer a um reino eterno. Nós não sabemos quantos dias nós temos ainda nessa terra, Pai. Mas que cada dia em que nós acordarmos seja para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus que morreu por nós. Amém. Amém. Valeu, maninho. Obrigado, maninho. A gente vai se falando. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.